Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar de um processo que acontece, né, uma alteração que acontece lá no nosso intestino e que, por conta dessa alteração, pode dar origem a várias doenças, né, doenças como diabetes, algumas intolerâncias, alergias, doenças inflamatórias e até doenças autoimunes? O nome dessa alteração é disbiose, né? O que é a disbiose? Disbiose é um desequilíbrio que acontece entre os micro-organismos que habitam ali no nosso trato gastrointestinal, né, no nosso intestino, e que acaba facilitando a entrada de algumas toxinas, de alguns micro-organismos patógenos, né, ruins, no nosso corpo, né, acaba fazendo com que o nosso corpo não tenha uma barreira forte contra esses ataques, né, esses micro-organismos. Né. Então, no intestino saudável, existem as vilosidades e microvilosidades, que seriam como essas sardinhas aqui assim, que elas ficam bem juntinhas, né, para fazer essa função de proteção, né, que aí elas só permitem entrar os micronutrientes para serem absorvidos, né. E aí elas ficam tão juntinhas que não deixa nenhuma toxina, nenhuma agente patógeno, né, o micro-organismo patógeno entrar aqui de volta para o nosso corpo, não consegue entrar. Isso no intestino, né, saudável. Quando acontece essa disbiose, essas vilosidades elas começam a ficar afastadas, assim, um pouco frouxas, né, fica longe uma da outra. E aí ela já não consegue fazer essa função de barreira contra essas toxinas, né? Esses micro-organismos, essas bactérias ruins. Então elas conseguem serem absorvidas entre essas vilosidades. Ela não consegue cumprir essa função de barreiras, né? De barreira para o nosso corpo. Essa alteração ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? Adulto, criança, magro, obeso, independente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. O próprio envelhecimento pode levar a isso, né? Então, além do envelhecimento mesmo, do próprio envelhecimento causar isso, a má alimentação, né, o consumo excessivo de alimentos industrializados ultraprocessados, o sedentarismo, o próprio estresse oxidativo leva a esse desequilíbrio. Né? Além disso, uso de medicamento, né, de remédio, também pode levar ao uso de antibióticos, corticoides, anti-inflamatórios. Tudo isso pode levar esse espaçamento entre as velocidades, permitindo essa entrada esses agentes ruins que a gente não quer que seja absorvido. Né? Claro que quem está em tratamento jamais vai deixar de tomar o medicamento, não é isso. A questão é o uso indiscriminado de remédios, né? As pessoas que simplesmente acordam e já querem tomar algum remédio sem ter a prescrição daquilo, sem ter a necessidade, né? Não se sente bem, vai lá e já pega um remédio e já toma, né? Sem prescrição. É isso que tem que tomar cuidado, que não deve ser feito, né? Isso é uma coisa muito séria. Esse processo, né, essa situação, essa alteração que acontece da disbiose, por conta dessas entrada desses micro-organismos ruins, essas toxinas, né, desses alérgenos, né, no caso, gera um processo inflamatório no corpo, que é daí que começa a surgir essas doenças, né, que eu citei no começo, né, diabetes, intolerâncias, alergias, até mesmo a dificuldade de emagrecimento, tudo isso é por conta desse processo inflamatório que se cria, né, por conta dessa condição aqui, dessa alteração lá no nosso trato gastrointestinal. Então, assim, por conta essa situação, né, da disbiose, isso explica o porquê que às vezes ao longo da vida surgem algumas intolerâncias. Pessoas que às vezes consumiam determinado alimento e se sentia bem, e depois de um tempo
começou a se sentir mal, consome determinado alimento e se sente mal, né? Um exemplo é até o leite ou o glúten, que são de difícil digestão ali, né? Assim, são as moléculas maiores que acabam conseguindo entrar ali. E aí, assim, tem pessoas que chegam e falam, mas antes eu consumia o pão, né, o glúten, e eu ficava bem. Agora eu me sinto mal, eu sinto que estou com o abdômen distendido, estou com gases, constipação, às vezes dor de cabeça, dores no corpo, e até mesmo como se tivesse uma fraqueza, né, uma sonolência. Essa condição da desbiose, nessa situação, é o que explica o porquê disso acontecer, né? Claro que não é para todo mundo sair tirando, excluindo esse alimento do dia a dia. A questão maior está na quantidade. Hoje em dia as pessoas consomem muito glúten no dia, né? A gente vê aí 3, 4, 5 porções no dia. Então é isso que tem que ser reduzido e dar uma variada nessa alimentação. Essa alteração, né, essa desbiose, ela deve ser tratada, né, para a pessoa ter mais qualidade de vida. Então, quando ela já tem o problema instalado, né, uma doença instalada, uma diabetes ou uma doença autoimune, qualquer coisa desse tipo, deve ser tratada essa flora, né, intestinal ali, essa parte, para ter melhor qualidade de vida, né? Para quem não tem esses problemas, acabar tendo melhor qualidade de vida também, mas para quem já tem o problema instalado, para se ver livre de alguns sintomas mesmo, né, de algumas coisas que às vezes atrapalham no dia a dia. Então, por isso é importante tratar, né, da desbiose. Então, como que trata isso, né? Como que eu melhoro essa situação, né, da desbiose? Através da alimentação. Então, o que tem que ser feito? Incluir alguns alimentos, né, para poder melhorar. Então, entre esses alimentos estão ali os pré-bióticos e os probióticos, né, que são os pré-bióticos são alimento para as bactérias boas lá do nosso intestino, né? Então, assim, é isso que vai melhorar a defesa do nosso corpo, né? A biomassa de banana verde é um pré-biótico, né? A própria cebola, o alho, eles contêm pré-biótico também. Né? Então olha como é importante, né, usar um tempero mais caseiro para poder ter esse benefício também de fortalecer o corpo, né? Além dos pré-bióticos, os probióticos, né? Esses probióticos são os alimentos, os micro-organismos vivos que contêm alguns alimentos, como iogurtes, alimentos fermentados, o kefir, né? Então aí já vai trazer, tem que consumir essas coisas para trazer o benefício, né, para o corpo. E sempre ficar atento ao rótulo desses alimentos, né? Iogurte é aquele que tem 2 ingredientes, no máximo 3 ingredientes. Esses iogurtes normalmente que vêm com sabores, frutas, eles vêm com muito açúcar, muito conservante, então assim, esses não são indicados, né? E além dos alimentos que contêm um probiótico, tem também hoje nas farmácias, né, cápsulas e sachês de probióticos, mas para esse tipo deve ser consultado um profissional para saber qual é o melhor indicado para cada caso, né? Não é simplesmente chegar lá e comprar sem uma prescrição, que aí também não é legal, não deve ser feito dessa maneira, tem que ser consultado um profissional para saber qual é o tipo de probiótico que deve ser tomado, né? Quais cepas você precisa no caso, tem que ter uma avaliação para isso. E quando eu devo começar a cuidar dessa saúde intestinal, quando eu tenho que começar a cuidar para não ter esse problema, né, para minimizar as chances de ter esse problema. Na verdade, isso deve ser feito desde a gestação. Esse é uma coisa que tem que ser tomar cuidado lá naquele momento da gravidez já, né? E então a mãe tem que se cuidar para ter um aporte de defesa ali, né, as bactérias boas no corpo estarem bem, para aquela criança também ter uma saúde boa, né? Através do parto normal, né, a criança quando ela passa pelo canal vaginal da mãe, ali ela vai ter o primeiro contato com as bactérias, né, que é onde vai colonizar o trato gastrointestinal. Ali, através dessa passagem, ela teve contato com a flora de bactérias da mãe,
que é onde ela vai colonizar no corpinho dela ali, né? Então olha só como o parto normal ele já traz esse benefício, né? Então, se não teve um parto normal, na cesárea, a criança ela já vai ter essa colonização mais tardia. Então, como garantir que essa criança tenha lá as defesas do corpo dela bem fortalecidas, né? Através do aleitamento materno. O leite materno, ele tem muitos probióticos, né? Que são os micro-organismos vivos ali e que vai colonizar lá no intestino daquela criança. Então, olha como é importante o aleitamento materno, né? O quanto isso faz a diferença até mesmo na vida adulta daquela criança, né? Quando aquela criança crescer, ela vai ter o benefício de minimizar as chances dela ter alguma doença por conta daquele início da vida, onde foi cuidado, né? Dessa forma. Ter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até os 2 anos ou mais, né? Porque o leite materno só vai trazer benefícios. Se porventura essa mãe ela não puder amamentar, né, por algum motivo, aí ter muito cuidado e muita responsabilidade na introdução alimentar, né, para que garanta uma boa saúde intestinal, né? Não oferecer alimentos antes dos 6 meses daquela criança e quando a criança começar a se alimentar, ser com alimentos naturais, né? Não colocar industrializados, ultraprocessados, cheios de açúcares, né? Cheios de aditivos e conservantes na alimentação dessa criança, né? É muito importante isso, porque é o que vai garantir a boa saúde, né? Então, sempre, né, tratar da alimentação, o alimento ser realmente a fonte somente de benefícios mesmo, né? A alimentação natural, ela vai ser o nosso remédio, né? Então, ter uma alimentação equilibrada com fibras, né, uma hidratação adequada, uso de probióticos e prebióticos aí na alimentação, para não ter esse desequilíbrio mesmo na flora intestinal ali, para não acarretar em algumas doenças, certo? E atividade física também é importante fazer, porque o sedentarismo ele vai acabar também favorecendo essa condição, né, da desbiose. Então, a alimentação equilibrada, o mais natural possível, com atividade física, é o caminho certo para só ter benefícios, né? Claro que essa questão de consumir esses alimentos para melhorar essa situação do equilíbrio ali na flora intestinal, deve ser feito diariamente, não é uma vez ou outra. Não é simplesmente hoje eu consumo, depois isso vai valer para minha vida toda. Não, isso esses alimentos eles devem ser consumidos diariamente, né? Para ter esse benefício tem que ser diariamente, não é consumir hoje e depois 2 meses, 1 mês ou só a semana que vem que eu vou consumir de novo um probiótico ou uma fibra. Não, isso tem que fazer parte da rotina alimentar, tá? Então variar bem essa alimentação, o mais natural possível, é o caminho certo para ter esse equilíbrio, tá?